as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Cá estamos para mais uma rubrica do Contas a Direito. Eu chamo-me Madalena Marques, sou E eu advogada. te chamo Manuel Gomes. E tenho o Manuel Gomes, que é contabilista certificado. E vamos hoje falar sobre um tema muito interessante e de que toda a gente gosta. Impostos. Não é verdade, Manuel? Toda a gente gosta. É verdade. E vamos falar sobre impostos sobre o rendimento, que são extraordinariamente importantes. Concretamente, o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, que toda a gente sabe que é o IRS, e o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, ou seja, O IRC. o IRC, o rendimento tributado quer dos particulares, quer das entidades coletivas. Manuel, e sobre o IRS, o que é que podemos dizer? Podemos dizer que incide sobre o nosso rendimento, seja ele do trabalho, mas não só. Eu trabalho e pensões. E para além disso também temos... O trabalho dependente, trabalho independente e pensões. Exatamente. É o IRS, tem essas bases e depois incide também sobre os prediais, sobre os capitais. E sobre as mais-valias que toda a gente gosta imenso de pagar. Mas as mais-valias são rendimentos de capitais ou de prediais. Não, ou seja, elas não vêm do nada, não é? Não. Elas correspondem ao nosso ganho. Elas vêm dos atos que nós praticamos. Exatamente. Praticamos ou como profissionais ou como proprietários. É daí que vem as tributações, não é? E nós, é daí que vêm os rendimentos do Estado. Claro, e nós não pagamos todos a mesma taxa de IRS, não é? Portanto, existem diferentes taxas. Existem taxas liberatórias, Há um limite abaixo do qual ninguém paga, não é? Sim. Há um limite que é fixado através do limite mínimo de existência, que vai variando todos os anos com os orçamentos de Estado, ou deveria variar, não é? O limite de sobrevivência é aquele IAS, não é? Sim, mas o normalmente anda à volta anda abaixo dos 10 mil euros, 9 mil e tal, nesta altura são 9 mil e tal euros, abaixo disso ninguém paga. Pois. E pronto. Aliás, em Portugal o leque de pessoas que pagam IRS é extremamente diminuto. Desculpa-me, a taxa mais comum, 25, 28, sim, a meio da tabela, não é? Sim, por a aí. meio da tabela, mas até talvez seja um bocadinho inferior por causa da a classe média, é uma classe média baixa. Por isso é que há algumas tentativas de deslocar, de mexer ali, porque o grosso do IRS, a grande coleta, é nas classes altas e é no número de famílias reduzido que pagam. Que pagam 48%, pagam, não é? E é esse que abrange quase o leque todo do IRS. Em termos de IRS de trabalho, porque depois há uma grande fatia também dos outros IRS, dos arrendamentos, das mais-valias, como tinhas falado, e depois há uma grande fatia aí. Claro. Pois esta existência de vários escalões, pois tinha que ser, não é? É de toda a justiça, não podíamos ir aplicar a quem ganha 8, 9, 10 mil euros a mesma taxa que se aplica a quem ganha 50 ou 60, o que seja, não é? E depois é a questão, é de uma pessoa ser sozinha, ser um solteiro, um divorciado, com filho, sem filho. Claro, tudo isso pesa. Isso tudo é progressivo. Claro, e depois há também as tabelas, no caso do IRS, para além das tabelas, há a diferenciação, para mim é positiva. É a diferenciação positiva, quer pelo número do agregado familiar, quer, infelizmente, ela é positiva, mas ao mesmo tempo é penalizadora por causa da pessoa ter deficiência, também tem essa diferenciação. E depois também existe ainda mais duas diferenciações, que é o IRS
o fator da Madeira e dos Açores, claro, não é? Porque são o fator de isolamento das ilhas, também é diferenciador. Exato. E aí posso já dizer que também no IRC também se passa a mesma coisa. Também tem taxas mais baixas. Ainda há o problema, para além da insularidade, há o problema também do interior, não é? Do interior, que aí, para além das taxas mais baixas, ainda há as compensações, há benefícios, há um acréscimo de... Nos abatimentos, não é? Nos abatimentos, claro. Por isso uma pessoa, se fizer, como há também para o geral, não é? Por exemplo, um donativo a uma empresa, a uma entidade que seja de utilidade pública, 100 euros vão corresponder a 130, 140 ou 150%. Pois. Quer dizer, há uma majoração, da dedução desse gasto. Não é? Alguns rendimentos não são tributados. E eu agora estava-me a lembrar, por exemplo, dos prémios dos jogos de sorte e azar. Mas é só até ao limite de 5 mil euros. Não, isso é o imposto. Isso é o imposto de selo. Sim. Agora, o imposto de IRS não existe sobre os prémios de. Não existe, porque é até 5 mil euros. Até 5 mil euros. Imposto de selo. Não, mas vamos lá ver, até 5 mil euros não pagas IRS. Pagas 20%. Pronto, é uma taxa liberatória. Exatamente. É uma taxa liberatória. Exatamente. Mas é uma taxa liberatória, mas eles têm que ser declarados se ganhar um prémio. Está bem, mas não vão ser englobados. Não, mas têm que ser declarados. Atenção a isso, porque se ganham mais de 5 mil euros num qualquer jogo da Santa Casa, tem que se declarar na declaração de IRS, porque as finanças sabem que nós ganhamos. E isso depois vai dar uma divergência, vai dar uma anomalia. Claro, isso é terrível. Uma anomalia. Isso é terrível. Ora bem, e quanto ao IRC, cuja taxa é única, não é? É única, 21%. Sim, depois tem aquelas questões que tu dizias. Sim, bem, mas para além disso, também tem uma diferenciação positiva para as microempresas, consoante o volume de negócios. Consoante o volume de negócios, tem uma taxa reduzida, 17%, abaixo num determinado valor. Manuel, e depois também há outros itens a considerar quando estamos a determinar a matéria coletável. Há uma questão que a mim me parece um bocado estranha, que é aquela história dos prejuízos. Como é que isso entra? A dedução, pode haver, vamos lá ver. Primeiro, já agora que estamos a falar das contribuições, deixa-me falar uma coisa que existe no IRC, que são as tributações autónomas. Verdade. Há tributações autónomas para muita coisa, porque havia muita fuga. Coisas injustificadas, não é? Ou seja, metia-se tudo na despesa. Havia muita despesa, por exemplo, de refeições, de alojamentos, de combustível. Havia muita empresa que nem sequer tem. E isso é uma coisa que chama a atenção, que para se pôr despesas de combustível numa empresa, tem que lá ter um carrinho. Isso, convém que haja carros. Se não tiver um carrinho, num ativo imobilizado, não pode lá pôr a despesa de gasolina ou de gasóleo. Exatamente. Vão consumir aqui. Pronto, o gerente gastou gasolina e gasóleo, mas isso é pago em quilómetros, não é pago em gasolina. Claro. Chamando essa atenção que há as tributações autónomas que têm que ser feitas para estes casos e que também têm vários escalões, não vale a pena aqui estar a dizer como é e como não é. O que estavas a dizer é que os prejuízos, vamos a ver, uma empresa deu prejuízo. Não é? Vamos supor que a nossa empresa, não temos nenhuma, mas pronto, tínhamos uma empresa em conjunto e o ano passado, em 2019, tivemos um prejuízo de 10 mil euros. E aqui temos que ver que há dois prejuízos. Há o prejuízo contabilístico e há o prejuízo fiscal, que podem ser iguais, mas normalmente não são. O prejuízo fiscal normalmente é sempre menor que o prejuízo contabilístico. Porque na declaração que se faz, enquanto para o IRS faz uma declaração que é a modelo 3, que toda a gente conhece, para o IRC é modelo 22, exatamente. Também é célebre, não é? Comum, e que tem uma série de quadros onde nós acrescemos e diminuímos determinados valores. E é depois dessa soma toda que se vai fazer o apuramento. E é daí que dá o lucro fiscal
ou um prejuízo fiscal. Ora, se tivermos um prejuízo fiscal, e vamos supor, e para Celso, deu 10 mil euros de prejuízo fiscal. Este ano, isto foi em 2019, em 2020 apresentámos a modelo 22 e tivemos um lucro de 8 mil euros. Um lucro fiscal de 8 mil euros. Ora, eu posso deduzir o prejuízo fiscal que tive em 2019. Mas não posso deduzir o valor em 100%. Não posso chegar àqueles 10 mil e lá tirar 8. Exatamente. Não. Eu tenho uma determinada porcentagem que eu posso fazer. Claro, que salvo a omissão, estou a falar de cabeça, mas acho que é 60% ou 65%. E isso aí posso dizer. Quer dizer que aqueles 8 que eu ia pagar, já não vou pagar, vou só pagar menos uma parte, não é? Claro, 30% ou 35%, claro. Pronto, e vou pagar isso e então deduzir. Para o próximo ano, agora para 2021, volto a ter lucro. Então posso ir buscar o resto do prejuízo fiscal que lá estava e posso deduzir. E é assim que funciona. Claro, mas também há uma coisa. No tal programa que já falámos no Orçamento de Estado, no Orçamento de Estado também é decidido o que é que se contabiliza e as percentagens. E não só, e os anos que pode ser, e a duração é que se pode deduzir os prejuízos. Perfeito. Por isso, se nós formos fazer... Há empresas que estão a deduzir prejuízo de 2017 e há outras que já não podem deduzir, por isso há aqui várias nuances. Realmente, como tu dizias nesse programa em que falámos sobre o Orçamento de Estado, é de facto um documento importante. Sim. Porque tem um conteúdo muitíssimo abrangente. Olha bem... É a Bíblia, acaba por ser a Bíblia do Estado num determinado ano. No ano civil, exatamente. Manuel, estamos a chegar ao fim mais uma vez. Sempre. E esperamos que os nossos ouvintes tenham tirado benefício desta nossa conversa sobre o IRS e o IRC. Qualquer dúvida que subsista, contactem-nos. Qualquer proposta que nos queiram fazer, também estamos disponíveis para fazer uns programas direcionados, como aliás já fizemos. Estamos nas redes sociais? Exatamente, todas as sextas-feiras, mais ou menos por volta das 18 horas. E também estamos no YouTube, não é? E na radioava.global. Na radioava.global tem lá um sítiozinho, tem lá os onde podcasts, estamos nós. Tem lá os podcasts e que pode ouvir qualquer programa destes 20 e não sei quantos que já fizemos. Muito obrigada, Manuel, foi um prazer. Obrigado, Madalena, até para a semana.